Pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o estudo sobre a União Europeia, falando um pouco sobre as desigualdades existentes entre os países que compõem esse bloco. Esse material, está presente entre as páginas 108 e 111 do livro didático. De forma geral, de modo geral, os países que compõem a União Europeia, eles possuem altos indicadores socioeconômicos, mas isso não quer dizer, que todas as economias eh, apresentem igual desenvolvimento. Existem alguns países que são mais desenvolvidos e existem outros, pertencentes ao mesmo bloco, no caso da União Europeia, que ainda não apresentam um alto grau de desenvolvimento. E eles foram agrupados, esses países foram agrupados em três grupos. Os que apresentam, as áreas mais desenvolvidas, industrializadas, os que apresentam desenvolvimento intermediário e os que apresentam os menores, as economias menos desenvolvidas, na verdade. Então, quais são as economias e as áreas mais desenvolvidas e industrializadas? Então, áreas do Reino Unido, da Itália, dos Países Baixos, a França e a Alemanha. Nas economias intermediárias encontram-se Portugal, Espanha e Grécia. E as economias menos desenvolvidas são os países, presentes no leste europeu, países que pertenciam à ex-União Soviética. Aqui nessa imagem, a gente pode observar, então essa área que apareceu aí, o círculo, é justamente a área mais industrializada, mais dinamizada economicamente dentro dos países que compõem, a União Europeia. Aqui encontra-se Grécia, Portugal e Espanha, que são economias intermediárias, e na porção leste, Bulgária, Romênia, esses países que compõem a porção leste são as economias menos desenvolvidas. Para se calcular, essa vulnerabilidade, um importante indicador utilizado dentro do bloco é justamente o risco de pobreza. O risco de pobreza, como eu já falei, é um indicador que vai avaliar a exclusão social, tá? Existente dentro de cada país e como é que esse cálculo, ele é realizado. Então, considera-se em risco, de pobreza as pessoas que recebem mensalmente menos de 60% do rendimento médio, mensal per capita do país onde vivem. Então, as pessoas que recebem menos de 60% do rendimento médio mensal per capita, então essa pessoa é considerada em risco de pobreza, ou seja, são pessoas que estão sujeitas a maior exclusão social. Em 2016, um dado aqui, em 2016, 23,8% da população da União Europeia, isso daí considerando todos os países que fazem parte, se encontrava em risco de pobreza ou de exclusão social. Então, quais são os países, com as maiores porcentagens e com as menores? As maiores porcentagens de pessoas em risco de pobreza, gente, se encontram justamente nos países do leste europeu. No caso, Bulgária lidera o ranking com 40,4%, Romênia com 38,8% e a Grécia com 35,6%. Já os países com as menores porcentagens de pessoas em risco de pobreza, são a República Tcheca com 13,3%, a Finlândia com 16,6%, Dinamarca e Países Baixos com 16,7%. Então a gente pode perceber, aí uma disparidade, um contraste, bem significativo entre esses países que pertencem à União Europeia. Isso aí já indica a questão da desigualdade existente, a desigualdade socioeconômica existente entre os diferentes países que compõem o bloco. Gente, a União Europeia tem algumas metas para serem cumpridas, justamente para tentar sanar essas disparidades existentes entre os países que fazem parte. Então, dentre essas metas se destaca garantir, uma taxa de 75% de emprego para as pessoas que se encontram aí na faixa etária entre 20 e 64 anos, tentando com isso, tirar 20 milhões de pessoas da situação de pobreza e exclusão social. Aqui algumas áreas periféricas da Romênia e da Grécia, que são países que apresentam um alto índice de pessoas em risco de pobreza. Prosseguindo aqui,
Agora falando um pouco sobre a questão do desemprego, né? O desemprego, ele agrava o risco de pobreza e de exclusão social. Então, aqui eu coloquei alguns dados, né, que fala que entre 2008 e 2013, por causa da crise, né, a crise econômica mundial que atingiu não só os países europeus, como várias outras partes do mundo, observou-se, no caso, um aumento significativo desses níveis de desemprego. E é claro que esse desemprego também aumentou aí, o número de pessoas, né, em situação de risco de pobreza e também de exclusão social. Então, aqui eu coloquei uma imagem representando esse período. E alguns dados do desemprego. Em 2018, estima-se que aproximadamente 17,5 milhões de pessoas, né, esse número representa aí 7,6% da população da União Europeia, estavam desempregadas, tá? E em 2017, 16,8% dos jovens estavam desempregados e 6,7% das pessoas entre 25 e 74 anos também estavam desempregadas dentro da União Europeia. Então, perceba aí um percentual grande de jovens que ainda não conseguiram ingressar, né, no mercado de trabalho. Prosseguindo aqui, com vista, né, com o objetivo de diminuir essas disparidades, né, e esses problemas sociais existentes entre os países pertencentes à União Europeia, esse bloco criou uma série de políticas regionais. Então, na União Europeia, né, são desenvolvidas essas políticas com o objetivo de promover o crescimento econômico dessas economias menos desenvolvidas e também a melhoria da qualidade de vida da população. Então, como é que essas políticas, né, devem atuar? Quais são essas políticas? Então, a União Europeia estabeleceu algumas metas para esse ano. Então, garantir que 75% das pessoas entre 20 e 64 anos estivessem empregadas, investir 3% do PIB, né, do bloco em inovação tecnológica, reduzir a emissão de gases do efeito estufa, aumentar a produção de energias renováveis, diminuir as taxas de abandono escolar e reduzir a pobreza e a exclusão social. Todas essas medidas aí com vista a promover o crescimento econômico de alguns países, né, dos países que fazem parte e também de melhorar a qualidade de vida dessa população. Os países que mais recebem investimento, pessoal, são justamente as economias menos desenvolvidas. Então se destacam aí Chipre, Grécia, Hungria, Irlanda, Portugal e Romênia. Então esse apoio, né, essas políticas vem justamente tentando diminuir essas disparidades socioeconômicas existentes dentro, no interior da União Europeia, desses países, né? Enquanto alguns são mais desenvolvidos, outros são menos. Então, essas políticas visam justamente equiparar essa desigualdade. Só que para entrar na União Europeia, gente, existe um processo muito lento e burocrático. Esses países, né, a grande parte dos países que não pertencem à União Europeia tem, no caso, interesse em entrar nesse bloco justamente para se beneficiar eh, tanto dessas políticas de desenvolvimento que eu acabei de mencionar, como também para se beneficiar da livre circulação de pessoas e de mercadorias, que no caso é permitido, né, entre os países que são membros. Só que, como eu falei para vocês, esse processo de adesão, né, é um processo lento, tá? E complexo e demorado, né? Então, os países, eles inicialmente devem atender a algumas condições. E essas condições devem ser analisadas pelo Conselho, né, para saber se essa economia deve ou não, tem condições ou não de entrar, ingressar no bloco. Quais são os três critérios, né, as três condições impostas pela União Europeia? Que essa economia ela apresente desenvolvimento econômico, que esse país ele mantenha um regime político democrático e que aceite a legislação presente no bloco. Então, inicialmente, esses países têm que aceitar essas condições e depois de um longo processo de análise que dura aí alguns anos, se decide se ele ingressa, tem condições de ingressar ou não nessa corporação, né? Nesse bloco econômico presente no continente europeu. Pessoal, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Até o nosso próximo encontro.